Fala, meu aluno, tudo bem contigo, meu amigo? Vamos agora a dois itens novamente aleatórios que ele colocou uma certa historinha para a gente trabalhar, começando com o item de número 109 já aí na telinha para a gente ler juntos. Então o item colocou o seguinte: acerca de volumes e áreas, julgue o item 129 e faça o que se pede no item 130, que é do tipo B. Então este primeiro item que resolveremos juntos, ele é um item tipo A, um item de certo e errado. Então vamos lá. Considere as seguintes informações. O quarto de Fermat, La Habitation de Fermat, 2007, conta a história de quatro matemáticos que são aprisionados em uma sala cuja medida equivale a 7 metros por 7 metros. Fechou. Então ele deu aqui o que seria a proporção dessa sala, cujas paredes opostas vão se fechando com velocidades iguais a 10 centímetros por minuto. Param quando o enigma, enviado através de um SMS, é resolvido e recomeçam a se mover quando o novo enigma é enviado. Então veja que aqui ele deu a velocidade de cada porta. Ele falou para a gente que cada porta, aliás, cada parede, desculpe, cada parede se desloca a 10 centímetros por minuto. Ok? Agora, quando a gente pega a velocidade das duas paredes juntas, basta a gente fazer o somatório das velocidades. Aí a gente pode considerar uma única parede se movendo, acaba sendo a mesma ideia. Então a velocidade das duas paredes juntas equivale para a gente a 20 centímetros por minuto, que vai ficar mais interessante e mais fácil para a gente trabalhar, tudo bem? Então a gente vai pensar como se fosse uma única parede, a qual sua velocidade equivale a 20 centímetros por minuto. A partir dessas informações, é correto afirmar que, caso os matemáticos não consigam resolver um enigma, ele fala para a gente que em menos de uma hora, o quarto estará com uma área inferior a 1,5 metros quadrados. Então, a gente pode escolher ou esta informação para tomar como base para a gente saber a área que teremos aqui que vai estar sobrando para a gente. Então, vejamos o seguinte, só para a gente tentar entender essa ideia. Vou colocar aqui para a gente o desenho de um quadrado. Aqui está, esse finge que é um quadrado, bonitão, tá? Aqui está o nosso quadradinho. E ele fala pra gente que este quadrado, colocá-lo aqui sem preenchimento, contorno branco mesmo, colocar uma espessura um pouco maior. Colocar aqui o contorno branco, perfeito. Então, temos aqui o nosso quadradinho, fechou? Aí ele fala pra gente que esse quadrado, as duas paredes estarão se aproximando, olha. Tanto para esse lado direito quanto para esse lado esquerdo. É isso que ele colocou para a gente. E cada uma a uma velocidade de 10 centímetros para cada minuto. Isso para a parede do lado esquerdo e para a parede do lado direito. Só que eu falei para a gente que vai ficar mais interessante se a gente considerar uma única parede se movendo. Ou seja, a gente só vai considerar essa parede do lado esquerdo se movendo. Sendo assim, a gente vai fazer o somatório dessas duas velocidades. Então, significa que a gente vai considerar uma única parede se movendo a 20 centímetros por minuto. Ok? Ficou clara essa ideia? Agora, vamos dizer que essa parede ela faz um deslocamento de x centímetros. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Além disso, ele falou para a gente que esta sala ela tem uma proporção de 7 metros por 7 metros. Ah, legal, interessante. Então, veja que aqui já temos as dimensões, só que o detalhe é que a velocidade desse camarada está em centímetros por minuto. Então, primeiramente, para a gente começar a fazer esse exercício, a gente vai ter que fazer as transformações das unidades, para as unidades que ele está sugerindo a gente trabalhar. Veja que a unidade do tempo equivale a hora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela unidade que está em minuto e transformar em hora. A mesma coisa para o deslocamento.
Veja que aqui a nossa ideia é trabalhar em metros. Então, a gente vai mudar essa nossa velocidade de centímetros para metros. Mas, Pedrinho, como é que a gente vai fazer essa mudança? Basta a gente lembrar a relação de igualdade entre cada uma dessas coisas. Por exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos que 1 metro equivale para a gente a 100 centímetros. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então, significa que para a gente transformar de centímetros para metros, basta a gente fazer o quê? Uma divisão por 100. Então, se você quiser fazer a transformação de centímetros para metros, basta você fazer uma única divisão por 100. Então, daqui para cá, olha, divide por 100. E o contrário, você vai fazer a multiplicação. Aqui está. Agora, como é que a gente vai fazer a relação de minuto e de hora? Nós temos que 1 hora equivale para a gente a 60 minutos. Perfeito. Então, significa que se você quiser sair de minuto e quiser ir para hora, basta fazer agora a divisão pelo 60, que é o numerinho que está acompanhando ali os minutos. Com isso, teremos então que a nossa velocidade, que é igual a 20 centímetros para cada 1 minuto, equivale para a gente ao quê? No caso do numerador, faremos uma divisão por 100. E no caso do denominador, faremos uma divisão por 60. Aí a gente vai ter como resultado esse camarada em metros por hora. Então, isso daqui vai ser igual a 20 dividido por 100, equivale a 0,2. Embaixo, 1 dividido por 60 equivale a 1 sobre 60, que é mais interessante. 1 sobre 60 de hora. Como aqui a gente tem uma divisão de fração, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Isso daqui já vai nos dar no final em o resultado que sairá em metros por hora. Aí já teremos as unidades ideais para trabalharmos na questão. Então, essa velocidade vai ser igual a 0,2 vezes 60. Bem, multiplicar por 60 é andar uma casinha com a vírgula para a direita. Isso equivale a 2, que vezes o 6 equivale para a gente a 12 metros a cada 1 hora. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, isso daqui equivale para a gente a nossa velocidade em metros por hora. Ficou claro isso? Então, basta fazer 0,2 multiplicado por 60, a gente vai ter esse resultado em metros por hora. Fechou. Agora a gente vai vir pelo que o problema está direcionando para a gente. Ele falou que em menos de 1 hora a gente vai ter uma área de 1,5 metros quadrados. Então, o que a gente precisa ter de deslocamento horizontal para que essa área aqui que eu estou pintando de laranja tenha o valor de 1,5? Bem, basta a gente trabalhar agora com a área de retângulo. Nós temos que a área do retângulo equivale a base vezes altura. E a gente quer que essa área seja igual a quanto? A 1,5. Veja que o seu objetivo é encontrar a base. Então, teremos que a nossa base B, multiplicado pela altura, que é constante, que é 7, isso aqui obrigatoriamente tem que dar 1,5. Então, significa que essa base que você está procurando equivale a 1,5 dividido por 7. Ao fazer a divisão de 1,5 por 7, você terá aproximadamente 0,21 metros. Aqui está. 0,21 metros foi o que você andou para esse camarada até essa área de 1,5. Agora a gente vai brincar de regra de 3. Ele falou para a gente que a cada 1 hora, pela nossa velocidade, esse camarada caminha 12 metros. Então, para ele caminhar 0,21 metros, com certeza a gente vai precisar de um tempo que é o quê? Muito menor do que 1 hora.
Ao fazer essa conta, basta fazer o 12 dividido pelo 0,21. Então, ao fazer 12 dividido por 0,21, teremos aqui aproximadamente 57. 0,57 horas. Ou seja, teremos aqui, então, aproximadamente meia hora. Cuidado para não transformar isso daqui para hora diretamente, tá? Isso aqui não são 57 minutos. Isso aqui é quase, vamos dizer assim, meio minuto, tudo bem? Então, esse camarada vai equivaler para a gente aproximadamente 0,57. Tudo bem? Então, veja que esse resultado ele foi inferior a 1 hora. E sendo inferior a 1 hora, foi exatamente isso que o item colocou para a gente, que tem que ser o quê? Em menos de 1 hora. Como ele colocou para a gente que tem que ser em menos de 1 hora, por causa disso, esse nosso item estará o quê? Correto. Pronto, aqui está. Então, veja que não é um item tão impossível, é um item que dá uma misturada de física e também com transformação de unidade, também com a ideia de cálculo de área, mas organizou direitinho o seu raciocínio, fica bem tranquilo para você resolver esse tipo de questão. Tranquilo, amigo? Então, qualquer dúvida, temos o fórum de dúvidas aqui logo abaixo e eu te aguardo na nossa próxima questão. Até mais. Soltando a vinhetinha para você.